Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós temos 3 realidades que Jesus Cristo nos elenca para nos ajudar à compreensão de um verdadeiro seguimento, de um verdadeiro discipulado. Porque essas 3 realidades que Jesus, através dessas pessoas que aqui vêm até Ele, e através de um ensinamento que Ele também nos dá, Ele vai nos trazendo e nos chamando a atenção sobre a forma de viver bem esse caminho de seguimento. Se nós olharmos diante do Sagrado Evangelho, Jesus caminhando com os seus discípulos, alguém na estrada vem e diz: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus aqui nos traz um ensinamento essencial, porque a primeira coisa que nós precisamos ter como convicção e consciência para o seguimento é o desapego material. Porque Jesus Cristo, Ele não nos oferece nada de material, mas sim o bem eterno, a salvação. Por isso que Ele vai dizer que as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, isso significa que Jesus Ele não nos oferece conforto, não nos oferece um grande palácio no seu reinado, porque o seu reino não é deste mundo. Jesus Cristo, Ele não nos oferece regalias e prazeres mundanos, seguranças mundanas, mas sim a segurança eterna, que é sim o reino de Deus. Por isso que Ele nos exorta primeiramente para o nosso seguimento, essa primeira coisa, que nós precisamos nos desapegar das coisas materiais para inclinar o nosso coração àquilo que é eterno, que é o próprio Deus, que é o seu reino. Depois nós vemos como que Jesus, continuando a caminhar, Jesus vai dizer a um outro: segue-me. E esse outro, ele vai dizer, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E Jesus vai dizer: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. A segunda coisa que nós precisamos gerar na nossa vida como desapego e renúncia é o apego familiar. Porque o apego familiar também, ele nos traz segurança. Talvez esse homem que estava querendo voltar em casa para enterrar o seu pai, de repente ele queria não só enterrar o pai, mas também receber a sua herança. Por isso que a família também nos traz muitas seguranças. E nós precisamos aprender a viver bem essa relação familiar. Porque a relação familiar, ela é santificadora. Porque um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Mas nós precisamos entender que aqueles que se colocam no caminho de seguimento ao Senhor precisam ter esse desapego. Senão, esse apego à família, o apego às seguranças familiares pode fazer com que cada um de nós tenhamos como que uma grande tentação em voltar às coisas do passado. Por isso que Jesus Cristo vai nos dar o terceiro ensinamento nesse Evangelho, que é sim ter esse grande cuidado para que depois de estar no caminho de seguimento, não possamos ficar olhando para a vida velha, olhando para o passado. Porque quanto mais nós vamos olhando para o passado, mais nós vamos
inflamando os prazeres e os desejos daqueles benefícios do passado e vamos enfraquecendo a nossa capacidade de acolher a cruz, de acolher o sofrimento, de acolher a dificuldade nesse mundo para alcançarmos o reino dos céus. Por isso que Jesus também vai dizer: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Veja que muitas vezes virão tentações de olhar para trás, tentações de voltar à vida velha, tentação de voltar para casa, para os seus bens, mas são tentações e nós precisamos entender que essas tentações, elas vêm unicamente para nos tirar o foco. Por isso que nós não podemos ficar olhando para trás, ou se em algum momento nós olharmos para trás, precisamos retificar a nossa caminhada e ratificar o nosso comprometimento com Deus, para que assim possamos nunca largar o arado e nunca olhar para trás, para que assim possamos estar sempre com os nossos focos em Deus, que vai à nossa frente, para que o nosso seguimento seja santo, para que o nosso seguimento seja cada vez mais perfeito, segundo a palavra de Deus. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos traz esses 3 ensinamentos para o seguimento. Essas 3 atitudes que nós precisamos ir aprendendo a ter, que é o apego aos bens materiais ou aqueles benefícios que o próprio Deus pode nos trazer, que Cristo pode nos trazer, o desapego às seguranças familiares e também essa renúncia de olhar para trás, para que assim possamos permanecer em Deus e, naturalmente, perseverar nesse caminho rumo àquilo que Ele nos promete, que é, sim, o reino dos céus, que é a salvação eterna, que é a vida eterna em Deus no céu com os santos e com os anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.